Oi, turma, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre contratos. Quero apresentar aqui 5 coisas que devemos saber sobre contratos ou ao menos refletir sobre contratos. A primeira coisa é sobre a importância do contrato na nossa vida. Nós sabemos que a partir do momento em que nós passamos a conviver em sociedade, surgiu o interesse por formalizarmos negócios, por fazermos negócios. A partir do momento em que se passou a conviver em sociedade, surgiu esse interesse de fazer negócio. E para fazer esses negócios, nada mais importante para garantir a segurança a esses negócios e a eficiência como os contratos. Então daí surgiu a necessidade e a importância dos contratos, que surgiu do convívio em sociedade que despertou o interesse para os negócios. Lá no direito romano já havia essa sinalização, que era uma época, um direito onde tinha um foco todo especial na propriedade rural, onde a propriedade rural era o foco. E já se dizia que nesse momento, uma das formas de adquirir a propriedade era o contrato, era um instrumento de aquisição da propriedade. Pois bem, também eu posso apresentar aqui como a importância, um ponto de importância para os contratos, é que o contrato ele é muito importante também para o mercado econômico, para a nossa economia. Ele é veículo da economia, ele aquece a economia, ele é um instrumento, ele é um carro por meio do qual se circula riqueza na economia, por onde se celebram os negócios, para que a riqueza circule e atenda a toda a população. É o que nós também podemos mencionar sobre a função social dos contratos. O contrato também tem a sua função social, embora exista posicionamento que ele veicula apenas direitos privados de ordem patrimonial. A segunda coisa que a gente precisa entender sobre contratos é o conceito. Existem vários conceitos, mas eu quero trazer aqui um conceito bem simples, que o contrato ele é um negócio jurídico que nasce, que surge de um ajuste, de uma convenção de vontade entre as partes contratantes, cuja finalidade é criar, modificar ou extinguir algum direito de natureza patrimonial. Conceito bem simples, mas que resolve o seu entendimento e o seu raciocínio sobre esse instrumento muito importante na nossa vida hoje. O terceiro ponto é que, infelizmente, há quem diga que o mundo moderno, o mundo em que nós vivemos, onde surgiu uma economia, um mercado de massa, também surgiu os contratos de massa. Os contratos de massa são aqueles contratos modelos com cláusulas modelos, contrato padrão com cláusulas padrão. Na verdade, um total abandono aos princípios, às regras e à importância do contrato para a nossa vida. O mundo moderno trouxe isso, né? Um contrato de massa. E há quem diga, então, que nós estamos vivendo uma crise, uma falência dos contratos, pelo surgimento dos contratos de massa, dos contratos modelo, das cláusulas padrões, nesse modelo econômico aqui que surgiu atualmente. Outro ponto é o que? Que nós não podemos aceitar isso, que nós vivemos um momento de crise, um momento de falência dos contratos e aceitar de forma calada os contratos modelos, com cláusulas modelos. Jamais. Por que nós não podemos aceitar? Porque depois da lei, o contrato é a outra fonte por meio do qual se cria, se assume obrigação. É a segunda fonte de obrigação mais importante após a lei. A lei é uma fonte que gera obrigação, uma fonte geradora de obrigação, de direitos também. O contrato é a segunda. É por meio desse negócio jurídico, desse ajuste, dessa convenção entre as partes, que nós assumimos obrigações, criamos direitos, modificamos ou extinguimos direitos.
Então nós não podemos aceitar essa ideia que essa economia atual, uma economia de massa que surgiu, teve um grande avanço com a tecnologia, e aceitar os contratos e cláusulas padrões de massa, modelo. Jamais. O contrato ele deve ser personalizado. O que é um contrato personalizado? É um contrato feito atendendo à vontade das partes, dos pactuantes, atendendo às peculiaridades do objeto do contrato. É um contrato feito especificamente para aquelas partes, para regulamentar aquela situação que as partes trazem. É como se fosse, faço uma analogia a um trabalho de um alfaiate. O alfaiate não faz um traje, uma roupa sob medida, e o contrato ele deve ser feito da mesma forma, para atender à vontade de quem manifesta e o objeto que está sendo regulamentado nesse contrato. Isso para que o contrato se mantenha em pé, gere segurança para as partes pactuantes. Outra coisa é o que é necessário hoje, o quinto ponto, que se faça uma releitura ou uma reinterpretação da economia atual com as regras base dos contratos. É preciso que se faça uma releitura e que volte a privilegiar o contrato com todas as suas regras, que gerem realmente segurança e eficiência para as pessoas, para o mercado econômico. Nós não podemos aceitar isso, viu? Contratos modelos, contratos padrões. E essa releitura tanto é necessária que em 2019 a Lei da Liberdade Econômica, ela deu um grito para isso, provocando essa releitura, essa reinterpretação, na ocasião em que ela reafirmou princípios do contrato, autonomia privada. É preciso que se faça uma releitura da autonomia privada, da vontade, onde se manifesta essa autonomia privada, das forças e regras básicas do contrato, da boa-fé objetiva, das partes ao celebrarem os contratos. É necessário que se faça uma releitura, uma interpretação da importância do contrato para a vida das pessoas, o que nós podemos chamar de função social dos contratos. Então, eu também faço um apelo para que você dê a real importância aos contratos e antes de celebrar qualquer contrato, de assumir, de criar qualquer obrigação, esteja acompanhado, esteja assessorado de um profissional que seja especializado, que possa te auxiliar e criar cláusulas personalizadas para aquele ajuste em que você participa. É muito importante. Não aceite contratos modelos, cláusulas modelos. Ok? Até breve, pessoal!